vibrante, generosa, instrutiva oração do professor Jorge Cabral, esperamos que ele volte a esta casa outras vezes. O presidente do Instituto Histórico da Vitória de Santo Antão não podia deixar de dirigir aos seus conterrâneos, aos antonenses, rápidas palavras. Serei bem breve, não levarei nem 3 minutos. A cidade da Vitória de Santo Antão, nesta data magna da sua história, sente-se neste momento de supremas evocações, emocionada e alegre, na vibração deste glorioso dia 3 de agosto. Ó terra amada, minha Vitória de Santo Antão, tens 1000 motivos para te embeveceres e te comoveres. O sangue derramado em Tabocas foi teu batismo de luta pela liberdade. Os flamengos perseguiam João Fernando Vieira e sua tropa, que, aconselhado pelo sargento-mor Antônio Dias Cardoso, como o professor George já salientou muito bem, se deslocaram do sítio das Covas para o Monte das Tabocas. Se preso, o governador da Liberdade, João Fernando Vieira, era assim que era reconhecido, a luta pela restauração estaria comprometida ou mesmo encerrada. Lembro-me aqui de um pensamento do jornalista, do historiador, escritor Costa Porto. Ele diz: se não fosse Vitória, se não fosse Tabocas, não haveria Guararapes. Agora, infelizmente, na nossa terra, os antonenses não valorizam o Monte das Tabocas, essa batalha como deve. Um dia aqui, outro dia acolá, e a terceira vez, o professor Mota Menezes começou a me encher o saco, a dizer que Dias Cardoso era uma das pessoas mais injustiçadas da história do Brasil. E nós concordamos. E é isso que começou a mexer comigo, a mexer com o meu ufanismo. E eu não me detive apenas a Monte das Tabocas. Dias Cardoso é um injustiçado. Monte das Tabocas é um injustiçado. Aqui esta casa mesmo vem cometendo essa falta. Nós temos aqui reproduzidos os 4 quadros dos heróis da insurreição pernambucana, que foi copiado na época de professor Aragão, do Instituto Arqueológico. Aqueles quadros grandes de João Fernando Vieira, André Vidal do Negreiro, Henrique Felipe Camargo. Por que não Cardoso? Então, hoje, para não fazer a nossa solenidade muito longa, mas nós reproduzimos naquelas mesmas dimensões, com Dias Cardoso muito mais bonito, muito mais atraente do que aqueles quadros que estão lá. Não vai ser improvisado hoje, porque eu sei que tem pessoas aqui que estão com seus compromissos em outras cidades, precisam retornar. Mas nós já fizemos o quadro está pronto, está lá em cima. Quando vocês subirem para a exposição do Exército, vocês poderão subir ao primeiro andar, vão vê-lo, ele está ainda no chão. Mas ficou muito bem pintado por Almir, é um artista vitoriense, muito bem feito, tá? E ele vai ser colocado um pouco mais alto do que os outros. Se o Instituto Arqueológico gostar da obra de arte do Almir, eu, Pedro Ferrer, faço questão de doar de presente, mas para vê-lo lá, no mesmo nível dos outros, porque aqui em Vitória ele vai ficar no nível superior. Desculpem-me o meu fanatismo, tá? Ou o fanismo. A insurreição pernambucana era a luta pela liberdade, não apenas a liberdade humana ou terrena, do território e dos bens materiais, mas sobretudo da liberdade da pátria em formação. Eu quero registrar agora a presença do presidente do Camelo, José Heraldo da Silva, que nos fez doação do estandarte do Camelo
para o acervo. Heraldo, fique em pé, por favor, a sala de E para encerrar, o nosso George deu um pulo para os movimentos libertários e se esqueceu da Guerra dos Mascates. Essa Guerra dos Mascates vive aqui travada na minha garganta. A República é filha de Olinda. Não! A República é filha de Vitória de Santo Antão. Talvez, como Vitória pertencia ao termo de Olinda, era então integrante de Olinda, então a gente vai considerar, né? Mas procure ler e examinar, não é invenção minha, levado por esse sentimento, foi que eu escrevi um pequeno livro, que não traz nenhuma novidade, não acrescenta nada, é apenas uma releitura de Pedro Ribeiro da Silva. Por que isso? Teve uma passeata aqui em Vitória, no 7 de setembro, que um colégio cognominado Pedro Ribeiro da Silva saiu com a enorme faixa na frente. Essa faixa foi fotografada, colocada no livro, e essa faixa me trouxe bastantes aborrecimentos. Inclusive, uma das funcionárias do Pedro Ribeiro está aqui sentada, e ela disse que se eu chegasse lá, ela levaria uma surra das professoras. A faixa dizia o seguinte: era a época, em 2009, em que se comemorava o tricentenário da Guerra dos Mascates. Aí vinha a faixa, teve o Colégio Pedro Ribeiro, parabenizava Pedro Ribeiro por ter participado da Batalha do Monte das Tabocas. Pedro Ribeiro veio nascer 75 anos depois. Como é que um colégio, cognominado Pedro Ribeiro, na cidade de Vitória de Santo Antão, comete um erro desse? Aí vieram para cima de mim dizer que eu fui muito inconveniente, fui indiscreto, porque coloquei essa foto no livro. Por que não fui lá antes dizer: oi, se eu vi a faixa no dia da passeata? E aproveitei o mote para poder desenvolver o meu trabalho. Que, aliás, o professor Walter Menezes esteve aqui e participou do lançamento deste meu livro com muita honra para mim. Apesar da impertinência dele, foi por esse negocinho, essa sarna dele que me fez escrever esse livro. Eu lhe agradeço. Agora, para os antonenses ficarem sabendo, quando Sebastião Gama, parece, que era o governador português, quando ele foi baleado ali na Baixa Verde, vindo da Igreja da Penha, faça aí a relação ali com o Pátio de São Pedro, ele foi ferido, os atiradores correram para onde? Para a Vitória de Santo Antão. Foram se refugiar onde? No engenho de Pedro Ribeiro. Oi, será que Pedro Ribeiro não teve participação? E o primeiro movimento de armas? O primeiro pequeno exército, o segundo, porque o exército brasileiro nasceu em Tabotas e não em Jaboatão, me desculpe os jaboatanenses. Ora, ele armou, o João da Mata foi mandado pelo governador para prender Pedro Ribeiro, e Pedro Ribeiro me enfrentou no dia de finados. Pedro Ribeiro não se escondeu. Ele tentou atacar Pedro Ribeiro foi de encontro a ele, Pedro Ribeiro o prendeu e ele ficou preso aqui em Vitória. E daqui saiu um pequeno exército que foi para Recife, derrubou o Pelourinho, marchou para Olinda e ele foi recebido, ovacionado, e ele não participou daquele movimento. E ele era um rapaz, um vitoriense, como todo vitoriense é humilde, entregou a chefia, a liderança a Bernardo Vieira de Melo, que era anteriormente do lado dos portugueses, não era do lado dos senhores da nobreza, do senhor de engenho. Obrigado e boa noite.